Olá, quarto ano, tudo bem? Nós vamos começar mais uma semana com as nossas videoaulas e essa semana nós vamos acrescentar mais uma disciplina que nós não estávamos com atividades, que é a disciplina de arte, tá? A maioria dos pais foram até a escola para poder buscar o material, né? O caderno de arte e a apostila de inglês. Os pais que ainda não foram, que puderem ir à escola para poder buscar, mas quem não foi, quem não pôde ir e nem poderá ir por enquanto, não tem problema. As atividades de arte que eu passar, façam em folha separada e deixem bem guardadinho, sem amassar, que aí quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu colo no caderno para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula de arte. E aí, essa semana na aula de arte, nós vamos aprender sobre um pintor brasileiro que chama Ivan Cruz. Vocês provavelmente, em outros anos, já devem ter tido a oportunidade de apreciar algumas obras do Ivan Cruz. E o Ivan Cruz, gente, ele é um artista plástico, né, que ele nasceu no Rio de Janeiro em 1947. E o Ivan Cruz, ele gostava muito de brincar pelas ruas do bairro, do bairro que ele morava, né? E subúrbios geralmente são áreas mais pobres, mais carentes. E nesses locais, as crianças ainda brincam muito nas ruas, até nos dias de hoje, né? Na época dele, quando ele era criança, né? Na década de 50, né? O início da década de 60, eles brincavam muito na rua ainda. E o Ivan Cruz, ele percebeu o seguinte, que com o passar dos anos, essas brincadeiras, as crianças brincando na rua, foram se tornando uma coisa cada vez mais escassa, né? Poucas crianças hoje têm a oportunidade de brincar na rua. Primeiro porque, às vezes, o pai não pode ficar com a criança, disponibilizar aquele tempo para ficar com a criança na rua. Então, as crianças começaram a brincar muito dentro de casa. Então, tem muitas brincadeiras que são brincadeiras principalmente de rua, são brincadeiras para serem brincadas junto com outras pessoas, que as crianças atualmente não conseguem, não têm oportunidade de brincar, né? E aí, qual que é a intenção dele? Ele fez uma série de quadros, né, que tinha como objetivo divulgar o máximo possível desse resgate ao lúdico, à brincadeira. E aí, o que ele fez? Ele fez várias obras, né? Aqui é uma foto desculpa eu colocar na mão. Esse é o Ivan Cruz, né? No ateliê dele, onde que ele pinta, com alguns brinquedos, olha. Patinete, né? Só que um patinete um pouco diferente, de madeira, alguns brinquedos aqui no fundo. E aí, ele criou uma frase e se inspirou nessa frase para poder criar as obras dele. Então, a frase é o seguinte: a criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Então, o Ivan Cruz, ele pintou uma série de quadros, onde ele retratava essas brincadeiras infantis. E aí nós vamos ver aqui 4 obras que foram as mesmas obras que eu coloquei na folha de atividade de vocês, que ele tem uma característica que... as crianças que ele desenha, geralmente as crianças não têm os olhos, não têm a boca, o nariz, né? Ele tem somente o formato do rosto, os pés e as mãos também não tem muito detalhes. Por quê? Primeiro, quando a criança não tem rosto, né? Ele quer passar que pode ser qualquer criança, inclusive vocês, né? Qualquer criança pode se ver retratada nessas obras. E outra coisa também é que ele quer dar um enfoque, né, nas obras dele. Ele quer dar um enfoque na brincadeira e não no rosto, nas formas convencionais das crianças. E aí vocês vão perceber que as pinturas do Ivan Cruz, elas têm uma característica também muito forte, que são essas cores vivas, essas cores vibrantes, né? A gente não tem nada coloridinho, pintado muito clarinho, não. Nós temos o vermelho muito forte, a gente tem o amarelo, a gente tem o azul, o verde, são cores que estão muito presentes nas obras do Ivan Cruz, tá? E aí nós vamos ver 4 obras dele. A primeira obra chama Soltar Pipa. E aí eu queria falar com vocês o seguinte: eu coloquei os nomes das obras que eu encontrei
na internet. Mas como a gente está vendo até na aula de português, nem tudo que a gente encontra na internet é exatamente o real, né? Então, eu coloquei esses nomes. Pode ser que tenha uma leve alteração de um site para outro que vocês pesquisarem, tá? Mas são os nomes das obras dele. Então, essa primeira obra, Soltar Pipa. Então, nós vemos 3 crianças, né? 3 meninos pela representação, e eles estão soltando pipa. Outra coisa que eu gostaria que vocês separassem é que as casas, né? A paisagem atrás sempre do principal, que são as brincadeiras, são paisagens também urbanas, né? Porque ele está retratando crianças brincando na rua e nas ruas das cidades, tá? Então, são 3 crianças que estão soltando pipa ou papagaio, né? Aqui a gente fala muito papagaio. A outra são 2 crianças, né, uma menina e um menino, brincando de telefone de lata. Se vocês nunca brincaram, é uma brincadeira muito legal. Dá pra fazer com lata de leite ninho, né, de leite em pó. Parece um telefone sem fio, né? E aí você consegue, uma pessoa fala e a outra escuta, e a mesma coisa, né? O outro fala e a outra pessoa escuta. É uma brincadeira muito legal. Reparem a mesma característica, as casas no fundo, as cores vibrantes, os meninos, né? As crianças retratadas não tem o formato do rosto bem desenhado. Outra é uma brincadeira também que chama barquinho de papel. E aí essa brincadeira dá para vocês fazerem em casa. É bem legal também. Nós aprendemos na última aula como fazer um barquinho. Vocês lembram na aula de português que a gente teve que descrever, né, criar um texto instrucional sobre como fazer uma dobradura de barquinho. Então, se vocês quiserem fazer, aproveitem. Dá pra colocar água dentro de uma bacia. Claro que o barquinho vai se dissolver, mas é uma brincadeira também que dá pra vocês fazerem em casa, mesmo com pouco espaço, né? Mesma característica, olha, as casinhas no fundo, cores vibrantes. E aí, uma outra brincadeira muito legal que eu sei que vocês gostam muito, que é jogando um quadro, né? Jogando bola, jogando bola na rua, é uma brincadeira também muito legal. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que o Ivan Cruz, ele tem várias obras bem interessantes, são obras bem características, que são fáceis de serem reconhecidas, né? E aí, qual que é a nossa atividade de arte, tá? O que vocês vão fazer? Baseado nessas obras que a gente viu do Ivan Cruz, vocês vão fazer um desenho no caderno de arte retratando a sua brincadeira preferida. Mas aí eu coloquei uma observação. Vocês não podem retratar nenhuma brincadeira que esteja relacionada a um joguinho de videogame, ao tablet, a computador. Não pode ser isso, tá? Pode ser, vou dar umas dicas para vocês. Pode ser pulando corda, pode ser andando de patinete, pode ser brincando de bolinha de gude. Tem várias brincadeiras que vocês podem retratar no desenho de vocês. E aí nós vamos, se nós estamos nos baseando num artista, né, num pintor, nós vamos usar as mesmas características das obras deles. Então, a gente precisa de fazer um desenho que tem cores muito vibrantes, cores fortes, colorido forte, né? Optar mais por cores, por vermelho, por verde, por azul, por amarelo, que são as principais cores que estão presentes nas obras dele. Nós vamos retratar, mesmo que nós estejamos desenhando a nossa brincadeira preferida, não quer dizer que nós estejamos nos retratando no desenho, né? Então, eu quero que vocês desenhem, façam os meninos, as crianças, né, parecidas com as obras do Ivan Cruz. Não precisa de ter detalhe de rosto, só o formato do rosto, tá? Então, eu quero que vocês façam uma obra, né, criem uma obra bem caprichada, coloquem um nome na obra de vocês, né? Assinem, porque todo pintor, todo artista assina suas obras, tá bom? Então, essa é a atividade dessa semana de arte. Façam com bastante capricho. Quem quiser me mandar fotos pelo Instagram, pelo aplicativo da escola, fique à vontade, tá bom? Um beijo, beijinhos virtuais para vocês, né? E até a próxima aula.